Hello pessoal, tudo certo? Na aula de hoje nós vamos aprender a usar o Present Perfect Continuous, que é usado para descrever ações que começaram no passado e continuam até o presente. E muitas vezes ele pode ser usado no lugar do Present Perfect. Por exemplo, We have lived here for 7 years. Usei o presente perfeito. Agora, we have been living here for 7 years. Usei o presente perfeito contínuo. O que acontece? Eu vivo aqui, eu tenho vivido aqui por 7 anos. A mesma coisa vai acontecer, vai ter o mesmo sentido se eu usar o presente perfeito contínuo, present perfect continuous. We have been living here for 7 years. Observem essa tabela em que nós temos a conjugação aqui para cada sujeito, para cada subject pronoun, nós temos, né, a forma que vai ficar esse present perfect continuous. A gente vai ver que nós precisamos dessa estrutura have been, tá? A gente tem o auxiliar have, temos o be, tá? Be vai ficar been nesse tempo perfeito. A gente está falando de tempo perfeito. Sempre que eu der uma aula que eu falo de tempo perfeito, lembre lá da primeira aula de presente perfeito, que é onde a gente começa a entrar nesse mundo aí da perfeição, tá? Então, agora a gente está num tempo perfeito contínuo. I have been living here for 7 years. You have been living here for 7 years. Agora vai mudar para he, she, it, como sempre muda, né, geralmente. Então, he has been living here. She has been living here. Tá? Vai mudar para eles. Tem como a gente contrair também, tá? A gente pode falar I've been living here. Ou he's been living here. Tá? Vejam aí as contrações na negativa também. I haven't been living here. And he hasn't been living here, por exemplo, tá? Então, ó, haven't e hasn't. Fica a contração na negativa. Mas fiquem tranquilos que nesta aula a gente vai ver bastante exemplo para fixar esse conteúdo. E antes de começar, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixe um like aí embaixo e compartilhe com os amigos para que mais pessoas aprendam inglês. Então, vamos nessa. I have been living in this city for 20 years. I've been living in this city for 20 years. Não se esqueça que eu posso contrair também. I've been living in this city for 20 years. Eu tenho vivido nessa cidade por 20 anos e eu continuo vivendo nessa cidade, tá? Presente e passado conectados aqui, ok? Beleza. He has been writing stories all day. Ele tem escrito histórias o dia inteiro. Então, ó, desde o início do dia, ele vem escrevendo histórias, está conectado o passado com o presente aqui. He has been writing stories all day. Ótimo. I've been reading On the Road for 2 months and I haven't finished it yet. Eu tenho lido On the Road, do Jack Kerouac, por 2 meses e eu ainda não terminei de lê-lo ainda. I haven't finished it yet. Ok, eu não terminei de ler esse livro ainda. Próximo, we've been trying to solve the problem for some time now. A gente tem um tempo que a gente tem tentado resolver esse problema. Então, a gente ainda está tentando resolver o problema, mas começou há um tempinho aí, tem essa conexão com o presente. We've been trying, ok? Ó, try, tentar. Agora uma aqui na negativa. She hasn't been feeling well lately. Ela não tem se sentido bem ultimamente, ó. Late, tarde, né? Meio tarde, ultimamente. Lately, ultimamente. She hasn't been feeling well lately. You have not been paying attention. You have not been paying attention. Outra negativa, você não tem prestado atenção. Tá? Eu chamo a sua atenção aqui, porque observei que desde um certo passado, até esse presente, você não tem prestado atenção, então tem essa conexão. You haven't been paying attention. Ótimo. She's been talking on the phone for 2 hours. E provavelmente ela ainda está falando no telefone. Alguém está reclamando ali. Pô, ela está falando, ela tem falado aqui no telefone por 2 horas. She's been talking on the phone for 2 hours. He's been sleeping for more than 10 hours. Ele tem dormido por mais de 10 horas. He has been sleeping for more than 10 hours.
He has been taking good care of his mother. He has been taking good care of his mother. Ele tem cuidado muito bem da sua mãe. He has been taking good care of his mother. They haven't been attending class regularly since they started dating. Então, eles não têm atendido, eles não têm comparecido à aula regularmente desde quando eles começaram a namorar. Okay? To date someone é você namorar, você ficar com alguém. Então, they haven't been attending class regularly since. Vejam como eu uso nessas palavras para indicar, né, tempo, assim, por mais de 10 horas, desde não sei quando. Então, ó, for e since, tá? Since they started dating, desde quando eles começaram a namorar. Observem que eu tenho um gerúndio aqui também, ó. Started dating. Isso aqui é um gerúndio, esse dating aqui depois do verbo to start. Agora vamos perguntar e responder usando o Present Perfect Continuous. Have you been studying English? Have you been studying English? Você tem estudado inglês? Have you been studying English? No, I've been studying French. Essas são perguntas de yes ou no. Yes, I have. No, I haven't. Mas aí eu posso complementar, né? No, I have been studying French. Ok? Ótimo. Has she been taking driving lessons lately? Yes, she has. No, she hasn't. Ela tem, né, feito aulas de direção, driving lessons, ultimamente? Yes, she has. No, she hasn't. What have you been doing lately? What have you been doing lately? O que você tem feito ultimamente? Nothing exciting. Nada demais, assim. Nada muito wow. I've been working and studying for the last 3 months. Então, eu tenho trabalhado e estudado, né, pelos últimos 3 meses. For the last 3 months. Tá? Então, provavelmente ele ainda está nessa, né, mas desde esses 3 meses aí que ele tem falado. Ok? How long have you been teaching Portuguese? How long have you been teaching Portuguese? Então, por quanto tempo, ou desde quando você tem ensinado português? How long? Eu estou perguntando aqui, ó, por quanto tempo? I've been teaching Portuguese since I graduated. Então, eu tenho ensinado português desde quando eu graduei. Since, ó, desde de novo, ó, since I graduated. Desde que eu graduei. Observem, gente, que eu não tenho nenhuma preposição como eu tenho aqui em português, que eu preciso falar desde que eu graduei, desde quando eu graduei. No inglês, as coisas conseguem ser mais fluidas, tá? Então, eu tenho since I graduated. Você talvez sinta falta de alguma coisa aqui, mas não tem. A gente é acostumado no português a ter muito detalhe para as coisas, no inglês às vezes a gente não precisa, tá? Última, how long have you been waiting to see the doctor? How long have you been waiting to see the doctor? Então, por quanto tempo, de novo, estou perguntando de tempo, quanto tempo você tem esperado pelo médico, pelo doutor? I've been waiting for hours. Então, tenho esperado por horas. I've been waiting for hours. Eu ainda estou esperando. Tá, gente? Então, lembre-se disso. Assim como o presente perfeito contínuo vai ter essa relação do passado com o presente, só que aqui fica bem mais enfatizado que o processo ele é contínuo, que ele está acontecendo, tá? Então, dê uma atenção especial a esses tempos perfeitos. Assista a aula sobre presente perfeito, que eu trago ali a lista dos verbos irregulares, como é que eles ficam. Assista a aula de passado também para você ver essa lista de novo dos verbos irregulares. Tá tudo conectado, tá, gente? Se não aprender um, você vai ter dificuldade de aprender o outro. Então, aprenda o passado simples, aprenda o presente perfeito, que aqui a gente só vai aumentando cada vez mais, porque quando eu trago, por exemplo, o futuro simples, estou preparando também para no futuro você ver um futuro que tem um tempo perfeito também. Então a gente precisa, né, pegar essas coisas antes da gente ir avançando. Então se você ainda está inseguro nisso, né, dá uma estudada nesses tempos perfeitos, começando do básico, e volte sempre aqui, tá? Sempre estarei aqui com esses exemplos. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, pode deixar um comentário aí embaixo. And that's it. Keep on rocking in the free world. Beijão. Deixa um like aí embaixo. And peace out.